Ok? Olá, tudo bem? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de polígonos regulares, conceito de apótema. Então, três conceitos básicos aqui de geometria plana. Apótema é um segmento de reta que une o incentro até o ponto médio do lado, formando um ângulo de 90 graus. Bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em duas partes congruentes. Incentro é o ponto de encontro dessas bissetrizes. Então, se eu tenho aqui um triângulo equilátero e eu traço duas bissetrizes, pelo menos, eu tenho aqui uma bissetriz que divide um ângulo interno que é de 60 graus em dois de 30, e eu tenho aqui uma outra bissetriz. Encontro o incentro, do incentro até o ponto médio do lado oposto, formando 90 graus, eu tenho o apótema. Como é ponto médio, aqui é metade do lado. Quando eu vou para outra figura, o mesmo triângulo se repete com uma pequena diferença. O ângulo agora é 45 graus, porque a bissetriz divide um ângulo de 90 em 2 de 45. O mesmo ocorre aqui para o hexágono. Quando eu traço duas bissetrizes, eu formo aqui um ângulo de 60 graus, já que o ângulo interno de um hexágono é de 120 graus. Em relação a esses triângulos, o cateto oposto sempre será o apótema e o cateto adjacente sempre a metade do lado do polígono. Então, basta eu aplicar uma relação trigonométrica no triângulo retângulo que explora cateto oposto e cateto adjacente. Então, a tangente de 30 relaciona a apótema e o lado no triângulo equilátero. A tangente de 45 relaciona a apótema e o lado no quadrado. E a tangente 60 relaciona apótema e lado no hexágono. Então, se o objetivo é criar um padrão matemático para qualquer polígono regular, eu posso dizer que a tangente de θ é o apótema sobre a metade do lado desse polígono. E θ é a metade do ângulo interno do polígono regular. A partir de agora, eu consigo definir o apótema de qualquer polígono. É claro que para os ângulos 30, 45 e 60, existem aqueles valores tabelados de seno, cosseno e tangente. Se for um polígono diferente desses três, o ângulo não será notável. Então, aí, possivelmente, no enunciado, as informações serão dadas. Por exemplo, se fosse um pentágono, esse ângulo θ seria 54 graus. Então, o problema é obrigado a fornecer no enunciado a tangente de 54, ok? Um outro conceito interessante é o conceito de áreas de polígonos regulares. Esses três polígonos são os mais famosos e eles possuem formas de áreas são bem específicas. Por exemplo, o triângulo equilátero tem uma fórmula própria dele que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O quadrado, ele é o quadrado, no caso aqui x ao quadrado. E o hexágono, quando a gente divide essas bissetrizes, essas diagonais do polígono, eu divido o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Então, basicamente, é pegar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Entretanto, esses são os 3 únicos polígonos que têm fórmulas especiais, têm formas particulares. Eu posso também, de certa forma, criar um padrão matemático para qualquer polígono. Então, como é que podemos fazer isso? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Como sabemos lá, desde as séries iniciais, triângulo retângulo é calculado como base vezes altura dividido por 2. Se observarmos aqui no triângulo equilátero, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos idênticos a esse aqui. Então, vamos calcular de um desses e multiplicar por 6. Então, 6 vezes base vezes altura sobre 2. Simplificando isso, eu tenho 3x sobre 2 vezes a. O a é o apótema, visto no slide anterior, e o x é o lado do triângulo equilátero. Se pensarmos no quadrado, eu tenho 1, 2, aqui mais 2, aqui mais 2 e aqui mais 2. Então, eu tenho 8 triângulos
congruentes a esse. Sendo assim, 8 vezes base vezes altura sobre 2. Simplificando essa conta, eu tenho 2x vezes A. No hexágono, eu tenho 6 triângulos equiláteros e cada triângulo equilátero é dividido em 2 desses triângulos. Então, teria 12 triângulos. 12 vezes base vezes altura sobre 2. Dá 3x sobre A. Evidentemente que o que está em jogo não é criar uma nova fórmula para esses 3 polígonos. Para eles já existem essas formas particulares. O interessante é a gente criar um padrão matemático que sirva para qualquer polígono regular. E aí, quando a gente observa, o que significa num padrão matemático? O apótema está presente nas 3 situações. Aqui eu tenho 3x sobre 2, aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho 3x. Sendo assim, vamos pensar no conceito de perímetro. Um triângulo equilátero de lado x tem perímetro 3x, soma dos lados, 3x. Aqui apareceu 3x sobre 2. Num quadrado, eu tenho 4x. Então, o perímetro é 4x. Aqui apareceu 2x. E no hexágono, eu tenho 6x. 6 lados de medida x. Aqui apareceu 3x. Então, podemos concluir que o que está multiplicando esse apótema é sempre a metade do perímetro, que a gente chama de semiperímetro. Então, o padrão matemático serve para esses 3 polígonos e todos os outros polígonos regulares. Nós temos semiperímetro vezes apótema, ok? Bom, então, continuando, nós temos aqui os polígonos regulares inscritos numa circunferência, ou seja, dentro de uma circunferência. Para um polígono estar inscrito, os 3 vértices desse triângulo, por exemplo, tem que pertencer à circunferência. No caso do quadrado, os 4 vértices. No caso do hexágono, os 6 vértices e assim por diante. O mesmo triângulo estudado para o apótema pode ser relacionado nessa figura. Eu tenho a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o raio. Eu tenho um cateto, que é o apótema. E eu tenho metade do lado, que é o cateto adjacente. O padrão matemático aqui, que eu estabeleci, foi uma relação entre apótema e raio. O apótema é exatamente o cateto oposto, o raio, a hipotenusa. Portanto, seno de 30 é A sobre R. No caso aqui do triângulo, onde é o 45 graus, o seno de 45 é A sobre R. E no caso aqui dos 60 graus, o seno de 60 é A sobre R. Então, como um padrão matemático, seno de θ igual a A sobre R é a relação que podemos usar para calcular raio e apótema, relacionar raio e apótema de qualquer polígono. Onde θ, de novo, é a metade do ângulo interno do polígono regular e R é o raio da circunferência circunscrita. Vale lembrar que o polígono é inscrito, mas a circunferência é circunscrita. Ok? E para finalizar, os polígonos regulares circunscritos. Nesse caso, você pode observar pelo desenho que em todos eles o raio é exatamente igual ao apótema. Descobrindo o raio, descobre-se o apótema e vice-versa. Se o problema estiver relacionado, talvez, com um lado, nós podemos usar aqui a tangente de 30 para relacionar raio e apótema com um lado. Aqui a tangente 45 e aqui a tangente 60. Então, esse triângulo aqui é de grande ajuda para nós nessa parte de polígonos inscritos. Polígonos circunscritos, apótema e área. Porque ele reduz a quantidade de fórmulas que a gente tem para decorar. Beleza? Quando formos fazer exercícios de prismas e pirâmides regulares, onde essas 3 bases são as mais importantes, nós podemos usar esse triângulo como referência de economia de fórmulas, beleza? Até a próxima, ok? Tudo bom?